Oiê, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o meu intercâmbio, a minha experiência, a minha opinião e tudo que eu aprendi, né, com essa fase da minha vida. Se não é inscrito, já se inscreve aqui e deixa seu like pra não perder nada. E pra quem caiu aqui de paraquedas, eu fiz um intercâmbio na Irlanda, em Dublin. Na verdade, em 2021, no final do ano, em novembro. E voltei agora em dezembro de 2022. Fiquei um ano lá. Tem muita história pra contar, né? Mas vamos começar do começo. Era pra eu ter ido em abril de 2021, mas aconteceu a pandemia e as fronteiras estavam fechadas. Então eu tive que adiar meu intercâmbio. E aí, assim que abrisse a fronteira, eu iria pra lá. E dito e feito. A fronteira abriu em outubro e aí eu só esperei passar meu aniversário e fui pra lá em novembro. E assim, gente, eu fui muito abençoada. Eu não tenho nem o direito de reclamar de nada, pra ser sincera, sabe? Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiro, por ter tido essa oportunidade, né? Querendo ou não, você vira outra pessoa. É muita carga de experiência, você amadurece muito. Então, assim, é uma junção de coisas que acontecem com você quando você sai ali da sua zona de conforto, né? No meu caso, eu moro com meus pais e tal. Então, tem todo um processo aí de autoconhecimento e amadurecimento. Pergunta, Bru, você indica fazer intercâmbio? O que você acha? Minha opinião, se você tem um sonho, se você quer, vai, é uma experiência super válida, você vai crescer muito, vai voltar com uma carga muito maior. Mas já vai com tudo isso que eu citei aqui pra vocês, ciente, tá? E eu não recomendaria Irlanda, não. Pra ser sincera, eu recomendaria outros lugares, um lugar que parece mais com o Brasil, pra ter menos impacto, assim, pra quem gosta de calor igual eu. Austrália, o pessoal fala muito bem. Uma coisa que ninguém te avisa quando você vai pro intercâmbio, que eu, tipo assim, não esperava, é que, tipo assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter tudo sob controle, de ter uma rotina certa, sabe? E lá você não tem isso. Tipo, as coisas são tudo passageiras. As pessoas que você conhece, tipo, muitas, por exemplo, na escola, você vai subindo de nível, então umas pessoas vão ficando pra trás. As pessoas vão embora. A casa, você muda de casa, as pessoas mudam de casa. Então, assim, você não tem nada fixo, o emprego muda o tempo todo também, direto, as pessoas trocam de emprego. Então, você não tem uma base sólida, fixa pra você se agarrar. Então, é basicamente você ter que ficar recomeçando o tempo todo, tá? Isso é um intercâmbio, você ficar recomeçando. E uma hora cansa, porque você acaba que não sobra ninguém, nem nada. E isso também é muito difícil, foi muito difícil pra mim. Eu criei pouquíssimos laços lá. Também foi uma parte de escolha minha, porque eu não saía muito, porque eu trabalhava muito. Então tinha noites que eu dormia 5 horas por noite, gente. Então, era uma fase muito difícil, então, sem chance de sair. E assim, se eu não me engano, eu cheguei numa sexta ou num sábado. Minha aula começava na segunda-feira. E na quinta-feira, a gente já tinha arrumado emprego. Tipo assim, não tinha nem uma semana que eu estava lá, eu já tinha arrumado emprego. E, tipo assim, tem muita gente que demora muito pra conseguir o primeiro emprego e no meu caso, graças a Deus, tudo sempre fluiu muito bem. Até porque eu me preparei, né? Pra quem não sabe, eu fiz um curso de nail design aqui no Brasil com certificação internacional. Ó, minhas unhas. Pra eu poder trabalhar lá fazendo unha, até porque eu adoro isso, eu adoro o ramo da beleza. Enfim, e aí eu cheguei lá, consegui meu primeiro emprego em salão de beleza Irish. Ou seja, eu teria que atender as gringas. No caso, eu que era gringa lá, mas enfim, vocês entenderam. E tinha nem uma semana que eu tava lá. Fui sem saber nada de inglês. Então,
deu ruim, né? Eu não conseguia me comunicar com as clientes, não sabia nem oferecer uma água. Então, esse emprego, acho que eu fiquei uma semana mais ou menos, 2, por aí. Mas não deu muito certo por causa do meu nível de inglês. Saí desse emprego, fui para um outro salão, dessa vez de brasileiro. Lá foi ótimo. Teve uma vez que eu tive que atender gringa lá também. E foi ótimo. Só que aí surgiu uma oportunidade de trabalhar em outro salão. E aí esse outro salão iria pagar mais. Aí o que eu fiz? Foi que ia pagar mais. E aí eu me ferrei de novo. Porque foi horrível, gente. Era 1 hora andando a pé da minha casa até lá. Na chuva, no frio, todos os dias. 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. E lá eu não me sentia acolhida, sabe? Mas não deu certo, eu fiquei lá 1 semana, assim, sofrendo. Porque literalmente eu ia a pé e voltava a pé, na chuva. Ai, foi muito sofrimento. Aí eu saí de lá. E aí eu comecei a trabalhar numa pizzaria de noite. E esse emprego eu fiquei até meu último dia pra voltar pro Brasil. Trabalhando na pizzaria à noite. Lá também desenvolveu muito meu inglês, porque tinha muito cliente gringo, tá? Era uma pizzaria brasileira, mas era em frente a um hotel. Então ia muito turista lá também. E aí eu continuei com as unhas, mas atendendo na minha casa. Especificamente no meu quarto, que eu dividia com uma menina. Então assim, ela era compreensiva, graças a Deus. E aí a gente combinava e eu tinha uma mesinha assim, lá no cantinho do quarto, fazia ali mesmo. Tinha várias clientes queridas que começaram comigo e ficaram até o final também. Sou muito grata. Um outro emprego também que depois eu comecei a trabalhar foi de babá. Comecei a cuidar de 2 meninos e foi uma experiência legal, mas assim, um deles tinha autismo. E eu não fui informada sobre isso. E eu também não tenho preparação nenhuma para lidar com uma pessoa que precisa de uma atenção especial. E aí começaram os problemas. Durante um período, acho que foram uns 5 meses mais ou menos. Foi uma fase também muito difícil, porque quando eles começaram a escola, eu comecei a trabalhar com ele nas férias e depois começou a escola deles. Eu tinha que buscar eles todos os dias, com carrinho, 2 crianças, na chuva, andando meia hora. Gente, isso não é normal, tá? O normal é ou os pais te darem o carro, nem emprestar o carro pra você ir lá buscar, ou pagar o ônibus. Eu tinha que andar meia hora pra buscar os 2, na chuva. Aí eu tinha que ir e depois voltar com os 2. E era muito difícil, porque eles brigavam muito, toda hora eu tinha que ficar parando, chovendo. Foi terrível essa fase fora de casa. Em casa, assim, eu conseguia brincar, fazer algumas coisas ali. Mas esse trajeto de voltar todos os dias da escola foi terrível também. E por último e não menos importante, eu trabalhei também recepcionista de uma festa, né? Ali olhando os ingressos, vendendo os ingressos na porta. Uma festa brasileira. E foram esses os meus empregos. Só quis dar um geralzão, assim, das minhas experiências profissionais. Ah, lembrei. Tinha vez também que eu pegava um bico, assim, de camareira. Lá chama housekeeper, que você arruma o quarto do hotel. Aí, geralmente, era aos domingos de manhã que eu fazia esse trabalho. Então, assim, é muita coisa. E teve uma fase que eu tava fazendo todos esses empregos juntos, antes de eu vir embora. Eu tava, ó, sofrido. Graças a Deus, tem muita gente que passa por dificuldade, mas eu consegui conciliar esses empregos aí. Teve uma época que eu tava trabalhando em 4 empregos ao mesmo tempo. Aí o pessoal até me zoou falando que eu sou a mãe do Julius. Mas enfim. A casa também. Gente, é uma coisa que pega muito lá, porque o aluguel é caríssimo. Você tem que dividir casa e quarto. A minha casa tinha 11 pessoas.
e eu dividia o quarto com uma brasileira. Então, assim, gente, é muito desgastante, porque você chega em casa querendo descansar, e aí acontece, mais problema dentro de casa. A pessoa come sua comida, usa suas coisas, é muito estresse. Que assim, acho que vocês conseguem ver o meu sentimento em relação a isso, mas eu me estressava muito dentro de casa, muito. Mas não tinha jeito, e a casa também era 30 minutos do centro. E era isso. Aí no meu trabalho da pizzaria, eu saía tipo 1h30 da manhã, meia-noite e meia. E aí eu tinha que andar 25 minutos até a minha casa, todos os dias, tá? De madrugada. Outra coisa que influencia muito lá na Irlanda é tudo nublado, chovendo, chove praticamente todos os dias. As pessoas andam na chuva, como se nada tivesse acontecido, chegam ensopadas nos lugares, porque a sombrinha não aguenta o vento. Então, assim, é muito difícil também acordar, não ter sol, não ter animação, e só nublado, e só chuva, e você andando na chuva. Isso pegou muito pra mim, muito, porque eu gosto de sol, eu amo sol, calor. E lá eu não tinha isso. Vou falar agora de um assunto muito polêmico, que muita gente fala, né? A Europa é seguro, que não sei o que tem. Gente, deixando claro, minha experiência, tá? Cada um tem sua experiência, cada um tem sua vida, cada um tem sua rotina. Essa é a minha experiência. Eu não me senti segura lá em Dublin. Já roubaram a minha carteira enquanto eu estava trabalhando na pizzaria. Entraram nas portas do fundo, a pessoa viu que todos os funcionários estavam em cima, trabalhando em um momento de pico ali, de pedidos, entrou lá embaixo, pegou todas as mochilas, foi pra dentro do banheiro, vasculhou ali, pegou a minha carteira, só, não roubou mais nada de ninguém, só a bendita da minha carteira. Graças a Deus, assim, meus documentos não estavam lá. Só tinha mesmo o cartão, uma quantia em dinheiro lá, acho que era 60 euros mais ou menos que eu tinha. E tinha uma foto do meu pai, enfim, tinham memórias lá também na minha carteira. Nesse dia eu fiquei muito chateada, nossa, eu queria ter pego minhas coisas e vindo embora. Porque você passar por coisas assim fora da sua casa, de pessoas que te apoiam, é muito difícil. Mas graças a Deus não conseguiram usar meu cartão. Eu acho que porque já era muito à noite e não tinha quase lugar nenhum aberto. Mas se eles tivessem tentado, tinha funcionado, porque na época o meu cartão era de TAP e tava desbloqueado. Então, graças a Deus eles nem tentaram usar meu cartão. Foi só o dinheiro lá mesmo. Uma outra história também na pizzaria. Entrou uma mulher chorando, pedindo emprego. Eu falei que não tinha emprego, né? Aí ela sentou num canto e começou a chorar. Ai, gente. Aí é cada história. Aí ela veio no balcão de novo, pedindo emprego. Eu falei, não tem emprego. Aí ela pegou o notebook, saiu correndo, roubou o notebook. Aí o pizzaiolo deu um berro na hora, né? E tinha cliente na hora também. Aí o pizzaiolo, você quer que vá atrás? Eu, vai. Aí ele saiu correndo e conseguiu alcançar ela, graças a Deus. A mulher já tava dentro do ônibus, pra vocês terem noção. E aí ele conseguiu ir lá, alcançar ela e trouxe o notebook de volta. Mas assim, eu tô traumatizada. Sempre que chega gente meio esquisita assim, eu já pego o notebook, pego o computador, o celular. Tipo assim, não confio mais. Lá não é seguro, gente. Não, tem furto, sim, tem roubo. Deixa eu ver mais coisas que aconteceram. Teve esses 2 roubos. Já fui seguida também na rua, não só uma vez. Então, assim, não é um ambiente que eu me sentia segura. Não tinha apoio. Tipo assim, com quem que eu vou contar?
Quem que eu vou ligar 2 horas da manhã, 1h30 da manhã? Enfim, são várias coisas que vão juntando, sabe, pra sua experiência. E a minha foi essa. Quando eu cheguei lá na Irlanda, acho que passou um mês, eu perdi minha avó. E foi um momento também muito difícil, porque é uma coisa que você não espera que aconteça, né? Ainda mais estando longe, assim, ai, foi horrível. A consciência pesou muito, porque você não vai pensando que isso vai acontecer. Mas pode acontecer, entende? E aí você começa a se culpar. E foi o que aconteceu comigo, mas depois de um tempo eu fiquei mais de boa em relação a isso, porque cada um tem sua vida, cada um tem um fluxo. Mas eu comecei a pensar muito depois disso, tipo assim, será que vale a pena eu estar aqui do outro lado do mundo? Sabe? Você não se questiona quando você vai, se você só quer viver sua vida. Nesse meio de turbilhões, eu desenvolvi estresse e ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido antes. Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês terem noção de como que foi. Eu empolava toda cheia de bolinha, meu corpo inteiro coçando. Eu tomava anti-alérgico, anti-inflamatório, passava pomada e nada resolvia. Aí eu percebi que era quando eu me estressava mais, nos dias mais tensos, eram os dias que eu mais ficava empolada. E teve uma vez que eu tive uma crise muito forte, eu tava na aula, eu estava assistindo aula, e aí me veio aquela vontade enorme de chorar. E aí eu saí correndo pro banheiro e fui chorar. E, gente, quando eu olhei isso aqui, ó, tava tudo vermelho. Tudo vermelho. E eu não tinha isso antes, eu nunca tive. Hoje eu ainda tenho resquícios. Quando eu fico, assim, mais nervosa, alguma coisa assim, me dá algumas bolinhas no meu corpo. E foi muito difícil também, essa fase. E demorou muito pra passar. Desde que deu início a isso, toda vez que eu me estressava um pouquinho, já surgiam as bolinhas e coçava demais. Era terrível. Então, foi um problema que eu desenvolvi lá. E aí, pensa, juntou tudo isso, gente, em mim. Minha avó, esse problema de ansiedade, de estresse, dia chuvoso, andando na chuva 1 hora pra chegar no trabalho. E chegava em casa mais estresse ainda. Então, gente, pra mim, isso não é ter qualidade de vida. Eu estava sofrendo lá. Eu não me identifiquei com nada desse país, da Irlanda, de Dublin, especificamente. Então, a minha experiência, por isso que eu resisti tanto de me falar, porque a minha experiência, eu não gostei. Assim, vale a pena você fazer um intercâmbio? Vale, claro que vale. Não foi tudo perdido. Eu criei uma carga enorme de autoconhecimento, de amadurecimento, de novas experiências. Aprendi a cozinhar. Então, tem várias coisas positivas, mas assim, eu não iria pra lá de novo por tudo isso que eu expliquei pra vocês, tá? É o que mais me perguntam. Ai, você não tem vontade de voltar? Que não sei o que tem. Essa foi a minha experiência. Eu acho que agora vocês conseguiram ter um pouquinho de noção do que eu passei e entender um pouco do que me fez não querer continuar lá, de não querer voltar pra lá, enfim. O intercâmbio, ele é válido. Se for pra recomendar você ir, vai. Eu não recomendo a Irlanda, por esses fatos que eu te falei. É muito frio, não é seguro. Não é seguro em lugar nenhum. Mas lá tá piorando cada vez mais, tá? A qualidade de vida não é legal pra estudante, tipo, dividindo casa. Não dá, gente, não dá, sério. Muito difícil, muito difícil. As pessoas não têm consideração, sabe? E o que me fez ficar lá,
aguentar um ano foi que eu fui com um objetivo. Vá com um objetivo claro e definido, porque nas horas de fraqueza é nisso que você vai se agarrar e falar, não, eu tenho que continuar aqui. Seja dinheiro, seja aprender inglês, seja conhecer novos países. Você tem que ter isso muito bem estruturado. Eu vim aqui pra isso. Pra quando você estiver na fraqueza, você falar, não, eu não posso ir embora até isso acontecer. Entende? E no meu caso foi a questão de recuperar o dinheiro investido, né? Que foi bem caro esse intercâmbio. Mas deu certo no final, trabalhando em 4 empregos. Eu consegui recuperar meu dinheiro. Acho que é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu demorei muito porque é uma experiência minha, sabe? E eu ainda não tava preparada, mas agora é tranquilo falar sobre. Porque foi muito sofrimento, gente, juro. Foi um alívio quando eu voltei pro Brasil. Vocês não têm noção. Acho que eu consegui abordar todos os assuntos. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Um beijo, até a próxima!